Hoje eu vou falar de espelhos novamente, vou examinar alguns projetos e aí vocês vão ver como dá para utilizar o espelho de diversas formas. Eu sou a Gabi Câmara, eu sou arquiteta. Todos os projetos aqui agora que eu vou mostrar são de referências, peguei todos no Pinterest, tá? E aí vocês vão ter alguns projetos de lavabos, halls, quartos, salas de jantar. Vocês vão ver como dá para fazer a aplicação do espelho em tudo. Aqui eu vou fazer uma continuação daquele primeiro vídeo de espelhos. Mas esse vídeo aqui, ele não vai ter uma ligação direta com outro vídeo. Então, se você quiser assistir primeiro esse, depois o outro, não tem problema. O primeiro lavabo vai pegar aquela ideia... Sabe o espelho que é redondo? Tá usando muito desse jeito, ele é cortado, parece que a outra metade está entrando ali na parede. E é um espelho que, mesmo cortado, ele fica bem grande, a proporção dele é enorme. Então, se o espelho fosse inteiriço, ele ia ter que ser muito menor do que esse da metade. Como ele é cortado, a gente consegue fazer ele bem enorme, o que deixa um aspecto visual maravilhoso, é super funcional porque pega boa parte do corpo, ele pode começar ali no começo da pia e terminar o arco ali no finalzinho, então ele tem que ser feito sob medida mesmo, para pegar exatamente o tamanho da pia do ambiente. Mas esse espelho é muito legal. Como eu falei, se o espelho fosse redondo, ele seria muito menor. Vou dar um exemplo aqui para vocês verem, tá? Como é que seria bem menor a proporção. O segundo já exemplifica o que eu falei no primeiro. Olha o tamanho do espelho, muito menor. E esse espelho, ele é muito engraçado porque ele não tá pegando o centro da pia. Ele não está centralizado no centro da pia, ele está centralizado no ambiente. Então isso deixou o projeto mais interessante ainda. Ele também está pegando, vocês reparam que tem um revestimento embaixo e outro em cima, e o espelho unifica esses revestimentos, né? Ele dá uma integridade ali, ele integra mesmo todos os dois revestimentos. Imagina sem esse espelho. Não ia ter esse toque especial, o espelho deu um toque especial. Se ele fosse quadrado, não ia ser a mesma coisa. Foi uma escolha perfeita, perfeita. E ele é funcional porque a pessoa consegue se olhar no espelho quando tá usando a pia e ao mesmo tempo extremamente estético. Olha, tudo que eu tô mostrando até agora são curvas. Vai vir espelho aí com retas, mas a maioria são curvas. Eu tô bem aqui nas tendências. Esse aqui é a master tendência porque é o espelho orgânico. E ele não está centralizado na bancada, ele está centralizado na pia, porque a pia, se vocês repararem, ela é deslocada para a esquerda. Então o espelho também é deslocado para a esquerda. Quando o espelho é deslocado para a esquerda por conta da pia, essa pia ela acaba dando mais espaço ali para apoiar as coisas e dá um espacinho até para pôr um pendente, né? Imagina se a pia fosse no meio, ia ficar um espaço pequeno para cá e um espaço pequeno do outro lado. Então, bem legal essa ideia aí de deslocar a pia. Aí o espelho fica deslocado, ficou bem bonito mesmo. Esse espelho, ele tá bem em cima da pia, também a pia é deslocada pro cantinho, né, que é bem legal. Deu pra fazer a questão dos pendentes no outro canto. E ele é redondo, ele também gruda ali na parede, né, ele termina encostando ali na parede. Então isso é bem interessante. Estamos usando aqui curva novamente, em mais um banheiro. Mas vocês separaram que em todos esses banheiros... Cada um tem uma personalidade, cada uma tem uma arquitetura diferente, mas em todos esses banheiros, se a gente tirasse o espelho, ia faltar esse toque especial. Tá vendo como a gente pode dar um toque especial com espelhos, com cortinas, com tapetes? Então é isso. Eu tô falando aqui de um super elemento essencial aqui na decoração, na arquitetura de interiores. Aqui a gente tá no usual, que é o espelho que pega a parede toda, né? Espelho de linhas retas. Eu gosto muito de fazer isso nos banheiros, eu faço muito isso. E ele tem iluminação atrás dele, que serve para iluminar quem for se maquiar, quem for fazer a barba, enfim. E é interessante demais, porque ele não tá grudado ali, não tá bem perto da pia. Ele tá um pouco distante, ele tá pegando meio que o meio da parede, né? Tem o mesmo tantinho que tem embaixo, tá ali em cima, sabe, da pia, o mesmo tantinho de espaço. Então ele ficou bem proporcional, bem distribuído. E mesmo ele não tendo curvas, ele deixou o ambiente super interessante. Imagina se a gente tivesse um espelho redondo, como ia mudar esse projeto. Vocês podem reparar que em 90% dos halls vai ter espelho.
Porque é aquele ambiente que você chega, vai chegar na casa de alguém, dá uma olhada, ou vai sair da sua casa, vai checar o look, e ele vira uma peça, além de útil para você checar o look e a sua aparência, ele vira uma peça completamente escultural. Vejam aqui que ele tá com uma iluminação em volta dele inteiro, e ele não pega a parede inteira, porque se ele pegasse a parede inteira não ia dar para fazer essa iluminação. Então ele é uma peça como se fosse uma obra de arte, uma escultura, um quadro. Então ele vira uma peça aqui de destaque, né? Até essa pecinha aqui de marcenaria acaba ficando na frente dele. Vocês podem ver que se colocar coisa em frente de espelho não fica feio, porque tem muita gente que acha que se o pendente ficar na frente do espelho, se o toalheiro de teto ficar na frente do espelho é ruim. Isso não é um problema, tá? Se grande parte desse espelho estiver livre, como nessa imagem, então vocês vão perceber que não tem problema, é só um pedacinho que tá ali, tem um puffzinho na frente, ok. Vocês viram que ele é muito funcional, mas ele é extremamente estético, ele é uma peça de arte, ele é uma obra de arte nesse projeto. Com certeza, de tudo que você olhar aí, o que é que mais destaca? É o espelho, porque ele tá iluminado, porque ele tá não na parede toda, ele tá aí com essa diferença aí das outras coisas que estão apagadas. Então, ele é o destaque aí desse hall. A ideia da metade do espelho, outro espelho super grande e redondo, né? O bom dessa ideia de cortar a metade é que você pode usar a circunferência, você vai utilizar o círculo bem grande. Então, gente, olha isso que lindo, esse também tá iluminado, mas não é só ele que tá iluminado, esse painel aí atrás também tem uma iluminação. Então não é só o espelho aqui que chama atenção. O painel chama atenção e o espelho, que são as coisas que estão com iluminação. Mais uma vez aqui tem uma peça de marcenaria na frente. Gente, isso é um hall também, tá? Tô mostrando como a gente usa o espelho, como é uma peça decorativa muito versátil, que pode utilizar diversas formas, em diversos lugares. Então ele é sim uma peça que vai revestir a parede, vai mudar a parede, decorar essa parede, né? Ele é extremamente útil, versátil e bonito. Então, nesse caso aí, ele fez aí um papel de dividir a cena com o painel. Se fosse só o painel sem o espelho, não ia faltar alguma coisa? Não ficou bonito esse meio a meio, né? O meio painel, um pedaço de painel, um pedaço de espelho, ficou super bonito. E a ideia dele entrar na parede deixou mais bonito ainda. Talvez se ele fosse reto, que nem do outro projeto, não ia ficar tão legal que nem esse aí. No outro projeto o reto ficou lindo, mas nesse o redondo combinou bastante, né? Vocês podem ver que tem espaço para as curvas e também para as linhas retas. Agora, em mais um hall, isso aqui é aquele espacinho de chapelaria que a gente chama, é um espelho que não é iluminado, é um espelho com curva, é um espelho oval. Vocês podem ver que ele tá pegando ali uma moldura escura, né? Tá parecendo ser um preto daqui, uma moldura metálica. Então isso acabou dando um destaque em relação à parede, que a parede é clara, né? E ele ficou deslocado para um canto, para a pessoa já se olhar ali, e pode colocar o vasinho na frente que não tem problema. A maior parte do espelho tem que estar limpa, mas um pedacinho ali de pôr um vasinho, uma escultura, um pendente não tem problema. Nota 10 também. Imagina essa parede sem o espelho. Ia ficar vazia, não ia? Metade ali com os ganchinhos da chapelaria e metade sem. Ia ficar faltando isso. Então o espelho, mais uma vez, decorou uma parede que poderia estar mais lisa. Então essa imagem eu peguei, agora é uma sala de jantar, eu peguei para vocês entenderem que nem sempre fica bem perto da mesa de jantar, né? O espelho ele pode ficar numa mesa, na parede oposta da mesa de jantar. Então, nesse caso, ele não pega a parede toda, ele é um círculo, e ele é um círculo bem grandão. Ele não tem a iluminação, na verdade ele tá com um tom dourado, né? Ele é metálico, ele tem esse metal aí de moldura, que combina com o pendente, com alguns outros detalhes que tem dourado na decoração. E ele pega um pedaço do painel. Ele poderia estar deslocado para o canto, ele ficar só ele ali no canto e o painel ali sozinho. Mas quando a gente coloca uma coisa em cima da outra, fica muito interessante, fica algo que chama atenção. É como se o espelho estivesse invadindo o espaço ali do painel. Ele chamou a atenção para o painel, mas é uma sobreposição de peças. É interessante porque sai da mesmice.
é uma coisa inusitada, é uma coisa diferente. Você fala, nossa, uma peça tá sobrepondo a outra. E não tá feio, não tá uma roubando a cena da outra, porque o painel tá ali iluminado, tá chamando super atenção, e o espelho tá indo junto, chamando atenção junto com o painel. Ele poderia estar deslocado pro lado, ficaria bonito também, mas assim eu gostei mais. Nessa outra sala de jantar também é um espelho relativamente pequeno, né? Pequeno, por que eu faço as aspas? Porque ele é grandão, né? Um espelho orgânico grande, mas ao mesmo tempo ele não pega a parede toda. O arquiteto poderia, a arquiteta, poderia ter colocado o espelho na parede inteira. Ia virar um revestimento, ia ficar super bonito. Só que o espelho orgânico, ele dá aquele movimento, ele traz ali uma peça, ele vira uma escultura numa parede que tá branca, né? Tem a parede branca, ele tá ali no meio. É como se a pessoa colocasse um quadro, entendeu? Só que ao invés do quadro, colocou um espelho. Isso é muito interessante, muito legal. Gostei bastante dessa peça aí diferenciada na parede. Mais uma vez, uma peça que é meio oval, né? Só que ela não é colocada no sentido vertical, é no horizontal, que deixou extremamente inusitado. Tá num espacinho pequeno ali, mas é um espacinho suficiente para a pessoa que estiver em pé conseguir se olhar, tá? Então, nota 10, ficou super diferente. Olha só outra ideia aqui que a pessoa poderia ter feito aqui, que projetou. Poderia ter colocado o espelho embaixo, tá vendo essa prateleira? Poderia ter colocado embaixo, em tudo, fazer tipo um Lzão. Mas não é muito interessante você fazer um espelho de L, porque daí começa a ficar reflexo com reflexo, daquela sensação ali estranha de muito espelho. E não ia ficar tão interessante. Aqui acabou usando o branco da parede mais o espelho. Então o espelho vira mais uma vez uma escultura, uma obra de arte, um quadro ali na parede. Poderia ser um quadro, mas não, é um espelho. Aqui é um espelho do chão ao teto, você pode reparar que ele não é na parede inteira. Então essa parede ela tá com bastante movimento, ela tem. Você não precisa ter uma parede inteira e revestir inteira. Poderia ter feito nesse caso, mas nesse caso tinha que ter esses outros móveis, esse painel. Então pode reparar que tem um painel, tem os móveis brancos e aí vem o espelho. Ficou uma parede super bem composta, não tem espaço vazio. Aqui a pessoa deixou de projetar, não, tá completamente preenchida a parede. E o espelho ficou enorme, mesmo não sendo na parede inteira. Ficou super bonita essa composição. A pessoa consegue se ver ali de corpo inteiro. E não é, mais uma vez, pertinho da mesa de jantar. Então, sim, a gente pode utilizar espelho na sala sem que seja na parede perto da mesa de jantar, entendeu? Esse projeto já utilizou algo que a gente faz muito, que é colocar o espelho perto da mesa de jantar, mas mesmo sendo óbvio, ele não tá sendo óbvio, porque não é na parede inteira, tem um pedacinho ali de madeira. Esse espelho, ele amplia o espaço, ele acaba dando essa sensação de ampliar o espaço, e ele não é na parede toda, mas ele já vira uma parte da parede, ele funciona como revestimento, e no outro pedaço tem essa madeira. E vem, mesmo sendo óbvio na utilização do espelho, perto da mesa de jantar, ele não está sendo óbvio. A pessoa que fez não está sendo óbvia, porque as paredes elas estão bem movimentadas. Aquela outra parede do lado do espelho tem um pedaço de painel, um pedaço branco e outro pedaço de painel. Então tá tudo completamente bem composto, bem trabalhado, não tem nada óbvio aqui. Super bonito. E um detalhe, tá acima do rodapé, isso é interessante, pra não ficar batendo o pé ali, entendeu? No espelho. Eu normalmente gosto de colocar também acima do rodapé, mas se você quiser fazer o espelho na parede inteira e não quiser que tenha rodapé, pode ser também. Eu acho interessante colocar o rodapé justamente para quando for passar aspirador, a pessoa for ali se olhar, não ficar batendo o pé, o aspirador, enfim. O rodapé serve como uma proteção, inclusive, desse espelho. Não só ele não vira apenas o arremate ali do piso, mas ele serve como uma proteção do espelho. Essa é uma parede que ia ser vazia e teve uma composições de espelho. O primeiro é vertical, todos eles são orgânicos, o primeiro é vertical, e aí vem uma composição de outros espelhos menores. Parece um projeto que eu fiz, que eu peguei uma parede e fiz uma composição também. Não tá igual, mas eu também olhei a parede e falei, tá vazio, que eu vou colocar. E coloquei espelhos, então é bem interessante. Ele faz os espelhos fazem um desenho na parede. Eles funcionam como um quadro, poderia ser um quadro, mas não é. São 3 espelhos, uma composição de 3 espelhos orgânicos, ou seja, tá completamente contemporâneo, completamente fora do comum.
e tá super bonito, deu um super destaque nesse espaço. Você pode reparar que aonde tem a mesinha ali, a cadeira, tá com o vaziozinho, né, ali na parede, não tem o espelho. Então ficou bem composto tudo aí. E mesmo se ficasse um pouco na frente, foi o que eu falei, se ficando só um pouquinho, não atrapalhando a composição, não tem problema, mas nesse caso ia ficar bastante. Nesse caso ia ficar bastante se fosse um outro espelho pequenininho ali embaixo. Então a pessoa que projetou preferiu deixar ali sem nada e ficou sensacional, ficou bem bonito. Agora é quarto, e esse aqui eu gostei muito, porque ele é um quarto que tem uma parte ali de um painel e o espelho pega a parte do painel e a parte do não painel, que nem a gente viu naquele lavabo. Então dá pra fazer a mesma jogada, só que numa sala, num quarto, e aqui a gente tá provando isso. E o espelho, ele é retilíneo por quê? Porque em quarto a gente costuma utilizar esses espelhos maiores, porque é onde a gente costuma olhar o corpo inteiro, o look. Então esse espelho, ele ficou ali oval justamente para pegar o look inteiro. E ele sendo oval, ele quebra todas essas linhas retas, ele sai do padrão. Poderia ser um espelho de linhas retas, se fosse nessa mesma ideia ali, linha reta, saltando. Mas ficou bem interessante as curvas nesse caso. Ele também dá aquela união entre a parede e o painel, né? Ele tá ali marcando, ó, estou aqui entre vocês dois. Maravilhoso, isso para mim é uma composição também, é algo que você sobrepõe e fica muito interessante, sai da mesmice, né? Quem diria que colocar alguma coisa sobre a outra na parede, o espelho sobre um painel ia ficar bom? Ficou bom demais, tô aqui provando com essa imagem. Essa ideia de apoiar o espelho no chão, aqui tá no quarto, é maravilhosa. Reparem que nessa parede tá cheia de elementos. Imagina se não tivesse o espelho. Se no lugar do espelho fosse, de repente, um vaso enorme com capim dos pampas, talvez ficasse interessante também. Mas esse espelho, ele é muito funcional, porque ele é o espelho de corpo inteiro. Então a pessoa tem ali no quarto dela, antes de trabalhar, antes de ir para uma festa. Ele é muito legal. E ele acabou, essa parede ela tá cheia de composição, então ele acabou virando um dos elementos que casou completamente com a prancha de surf, com os vasinhos, com esses pininhos aí, essas coisas que para pendurar mesmo as roupas. Então ficou uma chapelaria, né, que tem que ter um espelho também para você se olhar. Por fim, esse espelho, que além dele ser um espelho oval que está muito em alta, ele tem um elemento que eu acho muito legal. O metalon, ele forma um desenho, né? O metalon que prende o espelho no teto, no chão, ele acaba virando um elemento arquitetônico, né? Compondo esse espelho. Então esse espelho não é simplesmente um espelho oval. Ele tem ali esse metalon em cima e embaixo, e o que faz dele uma peça bem diferente. Tá utilizando muito assim, eu confesso que eu acho muito bonito. Se você gostou do meu vídeo, por favor, compartilhe esse vídeo, dá muito like para chegar no maior número de pessoas possível, escreva aqui embaixo o que mais que vocês querem ver de espelho. Posso fazer um vídeo 3, 4, 5, 6, quantos vocês quiserem, de análise de projetos. A análise de projetos é muito interessante, que a gente acaba vendo como é que as pessoas aplicam, acaba dando ideias aí para quem precisar. E ativa o sininho, se inscreva no meu canal. Um beijo!